Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Prepare-se para uma jornada assustadora e misteriosa enquanto exploramos os segredos ocultos do Castelo de Bruxelas. Neste vídeo, mergulharemos na história de Margaret Evans, uma vidente famosa, e sua sessão espírita fatídica neste local sinistro. Com detalhes sombrios, mortes enigmáticas e uma revelação arrepiante, vamos desvendar os mistérios que cercam o castelo e a mente obscura por trás dos horrores que aconteceram. O ano era 1945, e Margaret Evans não conseguia tirar de sua mente as vozes dos pacientes mortos nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Desde que deixou para trás sua enfermagem após o fim da guerra, ela foi assombrada por visões terríveis e suspeitas. Margaret acreditava que essas visões eram um dom, uma janela para um mundo além da compreensão humana, uma habilidade que ninguém mais possuía. À medida que sua fama crescia, ela começou a realizar sessões espíritas, prometendo conforto e respostas para aqueles que sofriam com a perda de entes queridos. No entanto, o destino a levaria a um lugar que desafiaria suas crenças e a mergulharia em um mistério horripilante. No distante castelo de Bruxelas, uma tragédia havia ocorrido. Uma jovem garota, Elizabeth, de apenas 19 anos, caiu da janela do terceiro andar. A polícia rapidamente concluiu que se tratava de um suicídio, mas sua mãe, desolada, e seus amigos mais próximos não aceitaram essa explicação. Para eles havia algo de sinistro no ar, um mistério que não podia ser ignorado. O comportamento aparentemente feliz de Elizabeth antes de sua morte, seu entusiasmo pela vida e pelo futuro, não se encaixava com a ideia de um suicídio. Desesperada por respostas, a mãe de Elizabeth ouviu falar de Margaret Evans, a famosa vidente que alegava ser capaz de se comunicar com os mortos. Ela acreditava que Margaret poderia lançar luz sobre as circunstâncias sombrias da morte de sua filha. Além de Margaret, havia seu assistente de confiança, Robert. Enquanto Margaret acreditava sinceramente em suas visões e na habilidade de se comunicar com os mortos, Robert tinha uma agenda secreta. Ele era um ilusionista habilidoso que usava truques e artimanhas para criar a ilusão de que as sessões eram genuínas. Enquanto Margaret estava convencida de que estava fornecendo consolo e solucionando mistérios, Robert secretamente explorava as vulnerabilidades dos que a cercavam, fazendo com que acreditasse que suas visões eram reais. Assim, o palco estava montado para uma narrativa repleta de mistério, intriga e uma vidente que acreditava genuinamente em suas habilidades, ao mesmo tempo em que seu assistente realizava truques enganosos para manter a ilusão. Na noite de Dia das Bruxas, a atmosfera ao redor do castelo de Bruxelas estava impregnada de mistério e expectativa. A vidente famosa, Margaret Evans, havia sido convidada para realizar uma sessão espírita no local. Os convidados se reuniram na sala principal do castelo, ansiosos e apreensivos, cada um com sua própria motivação para estar ali. O namorado de Elizabeth estava à beira das lágrimas, ainda incapaz de acreditar que Elizabeth havia partido. Ele esperava encontrar algum consolo ou até mesmo um vislumbre de sua amada na sessão. Também havia um detetive. Cético por natureza, o detetive estava ali por dever, encarregado de investigar a morte de Elizabeth e determinar se havia algum elemento sobrenatural envolvido. Havia uma escritora. Ela estava ansiosa por inspiração para seu próximo livro de mistério sobrenatural e via na sessão uma oportunidade única de pesquisa. Também foi convidado o médico da família e seu filho, um amigo próximo da família de Elizabeth. O médico estava determinado a descobrir a verdade por trás da morte da jovem, não importasse quão sombria pudesse ser. O filho do médico era uma criança sensível e curiosa que acreditava firmemente em sua habilidade de se comunicar com espíritos. Ele estava empolgado, mas também um pouco nervoso. E por fim também estavam a maid Elizabeth, a empregada da casa, e também o segurança do detetive. A mãe de Elizabeth e a empregada da casa acreditavam firmemente que os espíritos das crianças órfãs que haviam sofrido nesse orfanato amaldiçoado eram responsáveis pela morte de Elizabeth. Elas viam a sessão espírita como a única maneira de encontrar respostas e libertar o castelo das sombras do passado. O conhecimento desse sombrio histórico do castelo adicionava uma camada de medo e mistério à noite, enquanto os convidados esperavam ansiosamente que Margaret Evans iniciasse a sessão e revelasse a verdade por trás da morte de Elizabeth. No quarto de Elizabeth, onde ninguém havia entrado desde sua morte, a sessão espírita começou de maneira solene e cheia de tensão. Margaret Evans fechou os olhos, respirou profundamente e começou a se concentrar,
como se estivesse sintonizando uma frequência sobrenatural. Enquanto a vidente continuava a sessão, algo notável aconteceu. Ela começou a acertar detalhes que somente a mãe de Elizabeth saberia. Revelou o nome de Elizabeth de forma tão precisa que enviou um arrepio pela espinha de todos. O nome da jovem foi escrito sozinho em uma velha máquina de escrever, como se guiada por uma mão invisível. A atmosfera se tornou ainda mais carregada quando as portas do quarto começaram a ranger e a se abrir lentamente, como se empurradas por uma presença invisível. Suspiros e murmúrios nervosos encheram o ambiente, enquanto os convidados se agarravam às suas cadeiras. Foi nesse momento que o detetive, que sempre havia sido cético em relação a fenômenos espirituais, interrompeu a sessão. Ele alegou ter encontrado algo suspeito e se dirigiu à lareira. Lá, ele fez uma descoberta chocante. Escondida atrás das sombras da lareira, revelou-se uma garota, a cúmplice do assistente de Margaret. Ela segurava um controle remoto que havia sido usado para fazer a máquina de escrever funcionar automaticamente e para manipular as portas. A verdadeira natureza das visões paranormais de Margaret estava prestes a ser revelada. O detetive então apontou para as marcas de pegadas recentes perto da lareira e os sinais de arrombamento na porta, provando que alguém havia entrado no quarto de Elizabeth recentemente, apesar de ninguém ter adentrado ali por meses. Com a farsa revelada, o clima na sala passou de medo e expectativa para confusão e choque. Agora, todos ansiavam por explicações sobre quem eram esses intrusos e qual era o motivo por trás de sua farsa macabra. Ainda antes de qualquer explicação sobre os intrusos ser dada, Margaret Evans, a vidente, parecia entrar em transe profundo. Seus olhos se reviraram e sua voz mudou, adquirindo um tom etéreo. A atmosfera na sala se tornou ainda mais intensa quando a vidente começou a encorajar supostos espíritos e falou com a voz de Elizabeth. A mãe de Elizabeth não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir a voz de sua filha. O namorado ficou perplexo, incapaz de acreditar no que estava testemunhando. Todos os presentes estavam assustados, com o coração aos pulos. Com a voz de Elizabeth, a vidente começou a questionar. Por que fizeram isso comigo? Quem é meu assassino? Ele está entre vocês. Sua voz ecoava no quarto, envolvendo todos em uma aura de mistério e tensão. Em seguida, Margaret, ainda sob a influência da suposta comunicação com Elizabeth, começou a apontar o dedo para os presentes, rodando freneticamente entre eles. Uma rajada de vento forte irrompeu, batendo todas as portas abertas, criando um caos repentino. A vidente parecia possuída, sua figura oscilando entre a realidade e o sobrenatural. Então, como se um véu tivesse sido levantado, a vidente voltou a si, com os olhos se arregalando de surpresa pelo que havia acontecido. O silêncio na sala era ensurdecedor, e todos se perguntavam o que realmente tinha acontecido, e se as palavras da vidente eram uma revelação genuína ou parte de uma ilusão elaborada. Após a sessão intensa, os convidados se reuniram em um canto da casa, todos visivelmente abalados e ansiosos para discutir o que haviam testemunhado. Margaret Evans, a vidente, se aproximou do detetive, ciente de que ele havia questionado a autenticidade de suas habilidades durante a sessão. Ela decidiu compartilhar um pedaço de sua própria história para explicar sua crença no sobrenatural. Margaret contou ao detetive sobre seu tempo como enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, descrevendo as experiências traumáticas que a levaram a acreditar que poderia se comunicar com os mortos. Ela explicou como, para ela, essas habilidades eram reais e que sua intenção sempre foi oferecer consolo às pessoas enlutadas. O detetive, embora ainda cético, ouviu atentamente sua história. Depois de uma breve conversa, eles se despediram. Margaret, como um gesto de confiança, entregou seu manto e máscara ao detetive, dizendo enigmaticamente que ele ainda ouviria falar dela. Essa despedida deixou o detetive intrigado e com perguntas não respondidas, enquanto o mistério em torno da vidente e das circunstâncias da noite permanecia. No meio da noite, com a tensão ainda pairando no ar, o detetive decidiu dar uma olhada em um dos cômodos da casa, buscando mais respostas e pistas. Enquanto ele investigava sozinho, uma figura sombria se aproximou sorrateiramente por trás, determinada a acabar com sua busca. Algo atacou o detetive por trás e tentou enforcá-lo, porém sem êxito. Momentos depois, o segurança do detetive chegou ao cômodo, encontrando o detetive caído no chão, visivelmente atordoado. O segurança não viu a pessoa que tentou atacar o detetive e não tinha ideia de quem poderia ser o agressor.
Enquanto eles tentavam entender o que havia acontecido, um grito ecoou pela casa, um grito de horror que atraiu a atenção de todos os presentes. Todos correram para a sacada, de onde viram o corpo da vidente, Margaret Evans, estirado no chão lá embaixo. A vidente estava sem vida, sua presença misteriosa e enigmática agora apagada. O choque e a tristeza se espalharam entre os convidados enquanto eles contemplavam a cena macabra, e um novo mistério se desenrolava diante de seus olhos. O castelo de Bruxelas continuava a guardar seus segredos sombrios. Após a macabra descoberta do corpo da vidente, o detetive agiu com rapidez, ligando para a polícia e informando sobre a morte. No entanto, recebeu uma resposta desanimadora. Devido a uma forte chuva que havia alagado todo o condado, a polícia não poderia chegar imediatamente à cena. O detetive fechou a porta da casa e guardou a chave, decidindo que ninguém deveria sair até que as autoridades chegassem. Todos na casa agora eram suspeitos e teriam que aguardar juntos. O detetive começou os interrogatórios com o médico da família. Este alegou que estava ocupado cuidando de seu filho, que estava doente, durante todo o tempo da sessão e da subsequente morte da vidente. Ele explicou que não tinha motivo para prejudicar a vidente, pois eram amigos próximos da família de Elizabeth. Seu filho confirmou seu alibi. Em seguida, o detetive questionou a empregada e a escritora, que estavam juntas no momento da morte. Elas confirmaram sua copresença e também mencionaram que a mãe de Elizabeth as havia acompanhado à meia-noite. A morte da vidente, como observado pelo detetive, ocorreu à 00:10, o que, de acordo com o alibi das 3 mulheres, as excluía de qualquer suspeita naquele momento crucial. O detetive continuou sua investigação, agora focando no namorado de Elizabeth. Ele percebeu que, dadas as circunstâncias e a falta de provas concretas contra qualquer pessoa, era importante estabelecer alibis sólidos para determinar quem poderia estar envolvido na morte da vidente. Ao interrogar o namorado de Elizabeth, ele forneceu um alibi sólido, explicando que estava com o segurança do detetive, seu amigo pessoal, durante todo o tempo da sessão e da subsequente morte da vidente. Eles estavam em outro canto da casa, longe do quarto onde a vidente estava realizando a sessão. Em seguida, o detetive interrogou separadamente o assistente da vidente e sua cúmplice, que, como foi revelado, era sua irmã. A irmã do assistente, agora sob interrogatório, decidiu assumir a responsabilidade pelos golpes e pela manipulação que ocorreu. Ela explicou que a vidente sabia de todos os truques e conspirava com seu irmão para enganar as pessoas. A irmã afirmou que não tinha motivo para matar a vidente, já que eles planejavam usar o dinheiro ganho com suas sessões para recomeçar suas vidas na Ásia, onde esperavam viver em paz como uma família. Seu irmão, no entanto, ainda mantinha a crença de que suas habilidades eram reais, continuando a acreditar nas visões e na comunicação com os mortos. Com essa reviravolta surpreendente, a investigação ganhou uma nova camada de complexidade, e o detetive estava cada vez mais intrigado com os mistérios que cercavam a morte da vidente. Enquanto o detetive continuava sua investigação minuciosa, ele se dirigiu ao banheiro da casa, esperando encontrar algum vestígio ou pista que pudesse lançar luz sobre o mistério que envolvia a morte da vidente. No entanto, ao entrar no banheiro, algo estranho e inexplicável aconteceu. Ele começou a ouvir vozes sussurrantes, quase inaudíveis, como se estivessem saindo das próprias paredes do banheiro. Intrigado e perturbado, ele abriu a torneira da pia, mas, em vez de água, uma torrente fervente saiu dela, criando um vapor que turvava seu reflexo no espelho. Olhando para o espelho, o detetive viu uma figura sombria e pálida, uma garota morta, com olhos vazios que pareciam penetrar sua alma. Ele deu um pulo e se virou rapidamente, mas nada estava lá quando olhou para trás. Percebendo que aquilo não era realidade, mas sim algum tipo de ilusão ou manifestação sobrenatural, o detetive fechou a torneira com firmeza e abriu a porta do banheiro, esperando encontrar alguma explicação. Lá ele encontrou o filho do médico, uma criança sensível que acreditava firmemente que podia ouvir vozes e se comunicar com os espíritos da casa. Os dois tiveram uma conversa sobre as experiências estranhas que estavam ocorrendo na casa, com o menino compartilhando sua crença de que o detetive também estava ouvindo as vozes e sendo afetado pelos espíritos da casa. O detetive ficou intrigado com as palavras do menino e começou a considerar que talvez houvesse mais mistérios naquele lugar do que ele inicialmente imaginava. A investigação estava longe de terminar, e as respostas continuavam esquivas enquanto os eventos sobrenaturais persistiam.
barulhos horríveis ecoaram debaixo da casa, enchendo a sala central com uma atmosfera de pavor. Todos os convidados, exceto os irmãos que ainda estavam algemados na antessala, correram para a sala central em busca de segurança. O detetive, determinado a descobrir a origem dos barulhos, concluiu que eles vinham do porão. No entanto, a mãe de Elizabeth afirmou que nunca houve um porão na casa. Isso só aumentou o mistério e a inquietação naquela noite sombria. O detetive, munido de uma lanterna, seguiu os sons e logo encontrou uma porta secreta oculta no chão da sala. Uma escada sinistra se estendia abaixo, levando-os ao subsolo da casa. Com suas lanternas, todos desceram as escadas em direção às trevas. O que encontraram lá embaixo era além de qualquer pesadelo. As paredes estavam cobertas de escritas feitas à unha, algumas parecendo ter sido feitas com sangue. Mas a descoberta mais chocante foram os esqueletos de várias crianças, confirmando a história sombria que havia assombrado o castelo por tanto tempo. Todos ficaram em choque, incapazes de compreender a horrível verdade que se desenrolava diante de seus olhos. O médico, incapaz de lidar com a visão macabra, teve um surto, e seus amigos o apoiaram enquanto o levavam de volta para cima, para a relativa segurança da sala central. O que mais estava escondido nas profundezas daquela casa amaldiçoada ainda era desconhecido, mas o castelo de Bruxelas revelava seus segredos mais sombrios a cada momento. Após o médico ter um surto diante das horripilantes descobertas no subsolo do castelo, seus amigos o levaram para uma sala próxima, onde seu filho cuidou dele com carinho e tentou acalmá-lo. O médico estava profundamente abalado e se sentia culpado por não estar cuidando de seu filho, que estava doente, em vez de ser cuidado por ele. Para garantir a segurança do médico e das demais pessoas na casa, eles trancaram a sala onde ele estava, e a única chave foi entregue ao detetive. A situação estava cada vez mais sombria e aterrorizante, e manter o médico isolado era uma precaução necessária, enquanto eles tentavam entender os mistérios do castelo de Bruxelas e a terrível história que ele escondia. O detetive, atento às tensões que havia percebido entre a mãe de Elizabeth e o namorado dela, decidiu conversar novamente com o jovem em busca de mais informações que pudessem lançar luz sobre os eventos estranhos que ocorriam na casa. O jovem namorado de Elizabeth compartilhou com o detetive uma história turbulenta. Ele revelou que a mãe de Elizabeth havia tentado, de todas as formas, separá-los, acreditando que ele estava interessado apenas na fortuna da família. No entanto, Elizabeth havia ido morar com ele, em busca de amor e liberdade. O namorado acreditava que a mãe de Elizabeth havia simulado uma doença para forçar a filha a voltar para casa, o que de fato havia acontecido. Após o retorno de Elizabeth, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela ficou doente e começou a ter alucinações envolvendo fantasmas e crianças que a chamavam. A mãe de Elizabeth não permitia que o namorado a visitasse nem entregasse suas cartas. Ela dizia que Elizabeth não queria mais vê-lo. O namorado então tirou do bolso uma fotografia que estava cortada ao meio. A foto mostrava Elizabeth, mas claramente havia sido rasgada, simbolizando a separação entre eles. O detetive percebeu que havia muito mais na história de Elizabeth e de sua família do que ele inicialmente havia imaginado, e a trama de mistério e tragédia continuava a se desenrolar. Após a profunda conversa, o namorado de Elizabeth serviu uma xícara de chá, enquanto discretamente pegava um pouco de mel que estava aparentemente escondido embaixo da pia. Ele adoçou o chá com o mel e fez um comentário enigmático. "Esse mel não é de flores silvestres." As palavras dele intrigaram o detetive, lançando mais um mistério sobre o que estava acontecendo naquela casa. O mel poderia ser uma pista importante ou uma conexão com algum evento anterior. O detetive ponderou sobre essa nova revelação enquanto continuava sua investigação nos confins sombrios do castelo de Bruxelas. O clima tenso e sinistro na casa foi abruptamente interrompido pelo grito da escritora, que exigia a chave da sala onde o médico estava trancado. Todos correram em direção à sala, e na porta estavam o segurança do médico, a mãe de Elizabeth e o filho do médico. Com as mãos trêmulas, o detetive abriu a porta e todos entraram apressadamente. No interior da sala, uma cena terrível aguardava por eles. O médico estava caído no chão, uma faca cravada em suas costas. O horror e o choque dominaram o grupo, enquanto tentavam entender como isso poderia ter acontecido em uma sala trancada. Nesse momento, o telefone da sala tocou inesperadamente, fazendo todos darem um salto de surpresa. No entanto, quando atenderam,
a linha estava muda, sem qualquer som do outro lado. A pergunta que ecoava em suas mentes era: como o telefone poderia ter tocado se a linha estava muda? O desespero tomou conta de todos, e o filho do médico chorou pela perda de seu pai. O detetive estava determinado a resolver o mistério que cercava a casa e suas tragédias. Com todos presos na sala, a incerteza crescia enquanto eles enfrentavam um novo enigma, buscando respostas sobre como o médico foi assassinado em uma sala aparentemente segura e isolada. O detetive, atormentado por vozes que ninguém mais podia ouvir, estava em um estado de confusão e atordoamento. Ele subiu até o telhado da casa, onde encontrou um jardim abandonado e uma colmeia que agora estava morta. A mãe de Elizabeth, que o seguira, explicou que após a partida de sua filha, ela perdera o interesse em manter o jardim e a produção caseira de mel. Precisando de um momento a sós para processar tudo o que estava acontecendo, o detetive desceu um andar e foi até o quarto de Elizabeth. Lá, olhando para o espelho, ele mais uma vez viu a figura da menina do banheiro, que sussurrou algo em seu ouvido antes que o espelho se quebrasse. Nesse momento, uma xícara de chá que estava ao lado da cabeceira de Elizabeth caiu no chão. O detetive, determinado a entender o que estava acontecendo, procurou pelo espírito da menina no quarto. Ele olhou embaixo da cama e encontrou uma foto cortada pela metade. A metade que faltava na foto era do namorado de Elizabeth. Nesse instante, tudo se tornou claro para o detetive, e uma terrível revelação começou a se formar em sua mente. O detetive reuniu todos na sala principal, incluindo os irmãos que haviam sido mantidos sob supervisão. Todos se sentaram em volta, ansiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Com uma expressão séria e determinada, o detetive tomou seu lugar na frente de todos e fez uma revelação chocante. Ele estava prestes a revelar a verdadeira identidade do assassino, lançando luz sobre os mistérios e tragédias que haviam assombrado o castelo de Bruxelas. O suspense estava no ar, e todos esperavam com expectativa a revelação que estava por vir. O detetive começou sua revelação com um tom solene, falando lentamente para que todos pudessem absorver suas palavras. Fui drogado desde que cheguei aqui esta noite, começou ele, observando as expressões de surpresa e confusão na face dos presentes. Fui levado a acreditar que esta mansão tinha algo sobrenatural. No entanto, o fato de terem ocorrido assassinatos aqui anteriormente não é a causa de tudo. Ele continuou, visivelmente abalado. Eu pensei ter visto e ouvido coisas. Em anos de carreira desvendando casos sobrenaturais que na verdade eram farsas, pela primeira vez achei que se tratava de algo que realmente era verdade. O detetive olhou nos olhos de cada pessoa na sala, esperando que suas palavras começassem a esclarecer a teia de mistério e engano que havia envolvido todos eles naquela noite sinistra. Mas tudo não passava de uma trama bem orquestrada por... Os olhos de todos se fixaram nele, e o suspense se intensificou. O detetive finalmente apontou com um dedo acusador em direção à pessoa responsável, a mãe de Elizabeth. O choque varreu a sala. A mulher que havia se mostrado preocupada e desolada durante a noite estava agora no centro das suspeitas. O detetive começou a detalhar sua investigação, explicando como ele havia desmascarado a farsa cuidadosamente planejada por ela. Ele mencionou o mel não proveniente de flores silvestres, o suposto veneno no chá e as tentativas de manipulação. O detetive continuou sua revelação, lançando luz sobre os detalhes que haviam escapado da atenção de todos. Ele explicou que o chá que foi servido a ele quando chegou estava adulterado com mel, que a empregada descuidadosamente pegou embaixo da pia. Ele também apontou para as flores plantadas no jardim, revelando que não eram flores silvestres, mas sim uma espécie que, quando as abelhas usavam seu pólen para produzir mel, tornava-se alucinógeno. Em grandes doses, esse mel poderia ser mortal. A compreensão gradualmente se espalhou pela sala enquanto todos absorviam a gravidade das revelações do detetive. A trama era mais complexa do que imaginavam, e a mãe de Elizabeth estava no centro dela, tendo orquestrado uma série de eventos destinados a enganar a todos e criar a ilusão de que algo sobrenatural estava acontecendo na casa. À medida que a verdade sobre a mãe de Elizabeth era revelada, ela começou a confessar os terríveis detalhes de sua trama. Ela admitiu que vinha administrando pequenas doses controladas de mel adulterado para Elizabeth, mantendo sua filha sob seu controle e afastando-a de seu namorado. Seu objetivo era tê-la de volta sob seu domínio. No entanto, em uma noite em que estava exausta e não conseguiu passar a noite com a filha,
A empregada decidiu acompanhá-la para garantir que Elizabeth ficasse bem. Quando Elizabeth começou a ter crises e alucinações, a empregada, com medo do suposto sobrenatural e sem saber o que era aquele mel, preparou-lhe um chá e adoçou-o com uma quantidade excessiva do mel alucinógeno. Quando Elizabeth adormeceu, a empregada, aterrorizada, deixou a casa. A mãe de Elizabeth acordou mais tarde e fez uma descoberta horrível. Sua filha estava morta, envenenada pelo mel. Em pânico e culpada pelo que havia feito, ela tomou uma decisão desesperada e terrível. Ela jogou o corpo de sua filha pela janela, tentando ocultar sua ação terrível. O detetive continuou com sua narrativa, revelando um aspecto ainda mais macabro da história. Ele explicou que a mãe de Elizabeth, após envenenar a própria filha e jogá-la pela janela, desenhou um símbolo sinistro em seu corpo antes de deixá-la cair, aproveitando-se do histórico de maldição da casa. O médico da família, que tinha uma queda pela mãe de Elizabeth, notou a estranheza da situação e, embora tenha feito vista grossa naquele momento, fez anotações sobre o que viu e ouviu. Dias depois, uma ameaça sinistra chegou até a mãe de Elizabeth, acompanhada de um pedido de dinheiro para que ninguém descobrisse o seu segredo. A narrativa sinistra continuava, enquanto o detetive revelava as últimas peças desse quebra-cabeça macabro. Tempos depois de receber a ameaça e o pedido de dinheiro, a mãe de Elizabeth recebeu um telefonema da vidente, que afirmava ter segredos a revelar. Essa ligação a deixou ainda mais ameaçada, e ela se viu em um dilema, sem saber se era o médico ou a vidente que fazia as ameaças e exigia dinheiro mensalmente. Diante dessa situação, a mãe de Elizabeth bolou um plano diabólico. Ela decidiu reunir todos os envolvidos em uma casa assombrada, com histórias de fantasmas e eventos sobrenaturais, em uma noite de Halloween. Ela envenenou todos os presentes, fazendo com que tivessem alucinações aterrorizantes. Nessa noite sombria, ela matou a vidente e o médico, eliminando assim todas as ameaças que pairavam sobre ela. A revelação deixou todos perplexos, e uma pergunta pairava na mente de todos. Como a mãe de Elizabeth poderia ter cometido esses assassinatos se ela estava aparentemente acompanhada pela empregada e pela escritora à meia-noite? É simples, respondeu o detetive. A mãe de Elizabeth havia acomodado a empregada e a escritora na sala, onde havia um relógio que estava adulterado para mostrar a hora errada. Enquanto no relógio da sala marcava meia-noite, na verdade era 00:18. Essa discrepância de tempo lhe deu a oportunidade de agir. Primeiro, ela tentou matar o detetive, acreditando que ele era a vidente devido ao manto e à máscara. No entanto, quando percebeu que era o detetive, ela mudou seu alvo e logo depois jogou a vidente pela sacada. Finalmente, ela entrou na sala à meia-noite no relógio adulterado, criando assim um álibi que a protegeria de suspeitas futuras. A pergunta da escritora lançou uma sombra de mistério sobre a sala. Todos se perguntavam sobre o médico, que estava trancado em uma sala e aparentemente não tinha como sair. O detetive continuou a esclarecer os detalhes finais da história, explicando que a linha de telefone estava muda para fazer chamadas externas, mas entre as linhas dentro da casa era possível se comunicar. A história tomou um rumo ainda mais sombrio com a revelação de que a mãe de Elizabeth havia ligado para o médico de seu quarto, onde estava com o filho do médico. Ela fez uma ameaça horrível, dizendo que mataria o menino se o médico não tirasse sua própria vida. O médico, aterrorizado com a perspectiva de seu filho sofrer, atendeu ao pedido da mãe de Elizabeth e tirou a própria vida. As lágrimas da mãe de Elizabeth corriam livremente pelo seu rosto enquanto ela confessava o crime hediondo que cometeu. Entre soluços, ela admitia que sua intenção nunca foi realmente matar sua própria filha, mas sim manter seu controle sobre ela. Ela explicava que seu medo de perder Elizabeth a levou a tomar medidas extremas e terríveis. Sua confissão trazia à tona a história trágica de uma mãe dominada pelo desespero e pela obsessão, que cometeu atos terríveis por medo de perder sua filha. A mãe de Elizabeth também revelava que não tinha mais recursos financeiros para continuar a pagar as chantagens que a atormentavam, empurrando-a ainda mais para o abismo do desespero. No final, a mãe de Elizabeth foi presa e enfrentaria a justiça pelos terríveis crimes que cometeu. O menino, agora sem um pai, iria morar com a empregada, que decidiu adotá-lo e oferecer-lhe um lar amoroso e estável. Antes de partir, o detetive fez uma última revelação surpreendente. Ele revelou que, na verdade, o menino havia descoberto a verdade por trás da morte de Elizabeth. Ele havia lido as anotações de seu pai,
que documentavam o envenenamento de Elizabeth pela mãe dela. Seu pai não tinha dinheiro para pagar o tratamento do filho, o que o levou à depressão. No final das contas, era o menino que estava chantageando a mãe de Elizabeth. O detetive aconselhou o menino a não se culpar pelos acontecimentos que ocorreram e o convenceu a fazer algo de bom com o dinheiro que havia sobrado. Ele sugeriu que o menino doasse o restante do dinheiro para os irmãos de Elizabeth, permitindo que eles seguissem seus sonhos de viver na Ásia, uma vez que não tinham mais sua amiga vidente para empregá-los. O menino concordou com a sugestão do detetive, e assim, uma última luz de esperança surgiu no final dessa história sombria. E assim concluímos mais uma história repleta de mistério e suspense. Espero que vocês tenham desfrutado desse conto emocionante e aterrorizante que explorou os recantos mais sombrios da mente humana. Lembrando que, mesmo nas histórias mais assustadoras, há sempre um fio de esperança, uma oportunidade para o bem prevalecer sobre o mal. Nos momentos mais difíceis, é importante lembrar que a humanidade é capaz de superar os desafios mais assustadores. Agradeço a todos os inscritos por acompanharem mais uma aventura aqui no canal. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever para não perder as próximas histórias aterrorizantes. Fiquem ligados para mais contos de mistério e terror que estão por vir. E até a próxima!